O Senhor vosso Deus é um. O Senhor vosso Deus é um. O nosso Senhor Jesus Cristo, estando pregando o Evangelho nos dias de Emanuel, observou que, enquanto os pobres e indoutos paravam para ouvir as suas palavras e aprenderem delas, os sábios e entendidos tanto as rejeitavam ou rejeitavam os seus ensinos, como alguns pegavam em pedras para atirarem contra ele. Jesus Cristo era hostilizado pelos seus, por quem viera até nós. Mas apesar disto, deu graças ao Pai, Senhor do céu e da terra, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, estas coisas se dizem por parábolas. Mateus 11, 25, Marcos 4, 11. Por causa dos elevados conhecimentos culturais e teológicos, os homens se valem da tricotomia, da triunidade, do triunvirato e da trindade em três dimensões, que parecem como regra insubstituível da formação humana por causa da terceira dimensão resultante e indispensável. É quando esquecem que Deus é, era e há de vir, há de se manifestar, e afunilam também o conceito de Deus às múltiplas tridimensionalidades, esquecendo-se de que Deus é o Criador eterno e a novidade eterna, e todas as nossas comparações e conceituações são limitadas, porque todas essas coisas são palpáveis, perceptíveis, biológicas, substantivas e plenamente explicáveis, em geral, visíveis através dos cinco sentidos. E como na honraria que devemos aos chamados pais da Igreja, que intelectualmente são considerados pilares fundamentais dela, temos discutido a forma do Deus informe, a visibilidade do Deus invisível e o alcance do Deus inalcançável. E vamos nós para mais um comentário. Perdoe-nos. Lamentações 3:23. A porta de entrada para o caminho dos céus de Deus, buscando contemplar a sua face, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E está escrito dele que abriria a sua boca em parábolas e publicaria enigmas ocultos, guardados e selados desde a fundação do mundo. Ele, o Verbo de Deus, disse: Antes que houvesse dia, eu sou. Como necessitamos conhecer toda a grandeza representada pelo dia, ou do que é hoje, agora, aqui e dia para Deus. Todas as coisas criadas estão no dia hoje de Deus, e para Ele, agora e aqui. É deste poder ser antes que houvesse dia que queremos falar, mas reconhecendo que toda a nossa linguagem veio depois de o dia que o Senhor fez. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 12 e 13.
Antes da palavra, antes do verbo, antes do espaço, antes da eternidade, do tempo, antes do lugar e antes da luz que tudo esclarece, ensina, propaga, explica, dá sentido e forma, luz e cor, Deus é, era e há de vir, um só e único. Ele disse: Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Quando, fugindo do unicismo daninho, os homens preferiram único em lugar de um, tornaram a unidade ainda mais exclusiva, porque o único é sem segundo nem terceiro, e sem anterior ou posterior a si. Isto é monoteísmo, assim como confessamos acreditar. Mas conforta a alma toda a tentativa de se aproximar e de se ensinar que o homem, mesmo saindo das trevas, se aproxima de Deus. Os anjos gostariam de atentar para esta beleza e maravilha do Evangelho, mas Deus escolheu a homens limitados para que não tivessem de que se vangloriar. Assim, fica a glória da fé que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Vê o invisível e mostra o existente, não feito do que é aparente, anunciando o fim desde o princípio. Apocalipse 1:8. Antes de tudo é Espírito. O Senhor vosso Deus é um. E os que defendem a teoria de que são três deuses, ou Deus em três pessoas distintas, no capricho de distinguir as pessoas ou a pessoa de Deus, chegam a admitir somente um Criador entre os três e indagam o nascimento ou criação de cada um, onde as cortinas dos embaraços se estendem e o véu do templo retorna mais impermeável e espesso. Dizem que são três pessoas, mas não se encorajam a declarar que existe três deuses nos céus, por causa do monoteísmo que também defendem a partir das vísceras. A palavra Deus, embora signifique domínio ou dominador, não nos convence de que somos dominados ou regidos por um conjunto, uma equipe, um grupo, alguns espíritos senhores e deuses e triunitários. Nem conjunto de pessoas, nem conjunto de deuses, nem conjunto de senhores trigêmeos. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Antes do tempo gerado e formado, crido e feito por Deus. Antes do espaço gerado, formado, criado e feito por Deus. Antes da eternidade, filha, criação, gerada, formada, feita e estabelecida por Deus. Antes da luz, formada, criada, feita por Deus. Antes da gravidade, da altura, da profundidade, do dentro, do fora, do perto, do longe, antes do aqui, do ali, antes de tudo isto, Deus é Deus. Não tem nome que se possa nomear, definir ou descrever, senão Ele dizendo de si mesmo: Eu sou. E disse: Antes que houvesse dia,
eu sou. Noutro lugar, e se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A palavra mais perto de se compreender o Espírito Santo antes de todas as coisas criadas é só, único e um. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque toda a vida consiste em o Criador de todas as coisas e todas as coisas criadas, geradas, feitas e formadas por Deus. Logo, Ele é o único Criador, o primeiro manifesto da criação. Provérbios 8, 22 a 31.